Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer e já temos o nosso sol resplandecendo. E vamos orar para que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos traga a sua paz. E que a luz de Deus, a luz de Jesus, ilumine nossas mentes, nossos corações, nossos lares, que sejamos também curados pela luz, pela revelação da palavra de Deus. Senhor, nós queremos mais uma vez na sua presença. Assim como o sol já resplandece, Senhor, lá fora. Que o Senhor resplandeça, Senhor, o teu rosto sobre nós, o teu rosto, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre os nossos irmãos. Senhor, levanta-te e resplandece, Senhor, sobre a humanidade, trazendo, Senhor, a tua cura. Tu és aquele que nos cura, Pai. O Senhor é que tem poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra para nos livrar, Senhor, de todo mal e curar, Senhor, a humanidade das suas dores físicas, emocionais e espirituais. Clamamos a ti, Senhor, que tu venhas nos curar e nos libertar para vivermos uma vida mais próspera, mais dependente, mais submissa e mais humilde, Senhor, na sua presença. Abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo, Senhor, este devocional, participando desse momento, Senhor. Que tua luz resplandeça em seus lares. Acende a luz de Jesus naqueles lares que ainda estão, Senhor, imersos pelas trevas, Senhor, pelo orgulho, pela rebeldia, pelo espírito de independência, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vem iluminar o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. E ontem nós estivemos então falando sobre o orgulho, né? A soberba. E que é o primeiro princípio do reino das trevas e que dá origem a todos os outros princípios, como a rebeldia e o espírito de independência. Toda ação de rebeldia, todo ato de rebeldia, de espírito de independência de Deus, de estar fora, de não querer fazer a vontade de Deus, é a influência do reino espiritual das trevas. O orgulho, ele é um princípio das trevas mentiroso. Quando ele entra em nosso coração, ele nos engana, fazendo nós perdermos a noção de quem realmente nós somos. E nos faz pensar em ser muito mais ou muito menos do que realmente somos. Nos faz achar que sabemos mais do que o nosso Criador. Lúcifer foi banido dos céus porque ele quis se tornar igual a Deus ou melhor do que Deus. Provérbios 29, 23 nos diz assim, nos diz que o orgulho do homem acaba o humilhando, mas o espírito do humilde obtém a honra. Em Provérbios 16, 18, nós temos o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, toda a destruição, toda a queda, toda a desgraça que entra em nossas vidas, ela tem origem na raiz do orgulho, como nós falamos ontem. Em Romanos capítulo 12, versículo 16, nós temos assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Busquem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus para viver a vida. Sabedoria é olhar todas as áreas da nossa vida do ponto de vista de Deus. Se nós buscássemos a sabedoria de Deus para viver,
que está na sua palavra, não veríamos tantos lares destruídos, tantas pessoas em autodestruição, tantas pessoas, tantos casamentos, tantas famílias sofrendo as angústias de relacionamentos abusivos, de relacionamentos amargurados e tristes, como nós estamos vendo. O orgulho tem sido uma arma poderosa nas mãos de Satanás para destruir aquilo que Deus tem construído com amor, com verdade. Nós precisamos nos convencer de que o orgulho é algo que precisa ser banido do nosso coração. O orgulho foi uma arma espiritual forjada no inferno para trazer o espírito da rebeldia e o afastamento do homem de Deus através do espírito da independência. Mas como nós vamos vencer o orgulho? Nós precisamos entender, como nós vemos falando já nos outros devocionais, que nós precisamos aceitar o convite de Jesus e aprender dele, que é manso e humilde de coração, e então encontraremos descanso para as nossas almas. A humildade, ela é uma condição. A humildade é uma posição. Quem se sujeita ao Senhor, de quem se sujeita ao Senhor como servo. E isto está bem claro no Salmo 86, com o rei Davi, onde Davi confessa que, embora ele seja rei de Israel e que, embora desfrute das riquezas do seu reino, ele é um homem desesperadamente necessitado de Deus. E com base nessas condições espirituais de como ele se sente, totalmente, desesperadamente dependente de Deus, ele ora assim: guarda a minha alma, pois eu sou santo, ó Deus. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Como nós podemos experimentar a humildade, assim como o rei Davi? Um coração de servo, um homem segundo o coração de Deus, que sabia que era totalmente dependente do seu Deus. A palavra de Deus diz, o manso e humilde Cordeiro de Deus diz que como nós podemos experimentar a humildade em nossos corações, sendo servo de todos. A palavra de Deus diz, Jesus fala, eu vim para servir e não para ser servido. Se nós nos posicionarmos dessa forma, nós vamos experimentar a beleza da humildade, que é a beleza da santidade. A humildade, quando ela é gerada em nossos corações, ela dá origem ou faz nascer um segundo princípio, que é o princípio da submissão, que é o que nós vamos falar hoje. Em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 5, nos dizem assim: que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque as autoridades, elas não são para trazer temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, pois a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Submissão tem a ver com se submeter às autoridades instituídas por Deus em nossas vidas. A submissão. O que significa então submissão? Submissão significa colocar-se embaixo, trazendo então a ideia da obediência, do respeito, do acatar ordens, de acatar proibições, de concordar. O reconhecimento das autoridades de outros sobre nós é indispensável
à submissão e a um andar em santidade. Andar em santidade é andar em legalidade. Não fazer nada ilegal fora da lei. Deus é um Deus que faz tudo dentro das leis que Ele próprio criou. Deus não vai contra a sua lei. Suas leis, elas nos protegem, mas as suas leis também nos abençoam. Precisamos fazer tudo na nossa vida dentro da legalidade para nós sermos abençoados. Existem pessoas que acreditam que Deus pode abençoá-las quando elas estão debaixo de um espírito de desobediência, de rebeldia e de insubmissão. Não, Deus não vai contra os seus próprios princípios e as suas leis. Existem leis físicas, emocionais e espirituais e elas são dadas, e elas existem para nos proteger e para nos abençoar. É uma lei. Existem muitas pessoas acreditando que Deus pode abençoá-las se elas estão debaixo da rebeldia, do orgulho e da insubmissão. Romanos 13, então, ele nos fala sobre a submissão à autoridade e sobre o amor. A obediência às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida é uma prova de amor e confiança em Deus. Um dos maiores sintomas da falta de humildade na vida de um cristão é a insubmissão. Se você não for humilde, você não vai se submeter. Pois o ato da submissão, ele é voluntário e vem de um coração humilde. É a humildade, é um coração humilde que gera a submissão, a obediência, que gera a dependência. O orgulho não se submete. Quem não se submete é rebelde. A rebeldia, ele é um princípio contrário ao princípio da submissão. A rebeldia, ela tem origem no orgulho e é alguém que não reconhece superioridade em ninguém. Não obedece, não acata, não respeita determinações, ordens, restrições, proibições, conselhos e orientações. A rebeldia, ela é a ausência do reconhecimento das autoridades. E nós precisamos entender de uma vez por todas, quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. A nossa primeira autoridade foram nossos pais. Se nós resistimos à autoridade deles, então todas as outras autoridades que Deus foi colocando sobre a nossa vida, com certeza nós resistimos a essa autoridade. E por isso muitos podem estar vivendo em situação difícil, porque ainda não entenderam que a obediência à autoridade traz honra e não desonra e nem desgraça. Em Hebreus capítulo 7, versículo 7 diz assim: o menor é abençoado pelo maior, ou o inferior é abençoado pelo superior. E é assim que as bênçãos de Deus chegam até nós. A dependência, ela é o fruto de quem já se humilhou, de quem já reconheceu o senhorio de Cristo em sua vida e já se colocou debaixo da sua autoridade e de todas as autoridades que ele colocou sobre ele. E é assim, queridos, que nós somos protegidos e abençoados pelo maior, Jesus. Jesus é nossa porção, é nossa herança, ele é nossa bênção. E assim nós poderemos orar, porque ele é o nosso irmão primogênito, ele é o maior, nós somos os menores. E aí a palavra de Deus fala assim: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o maior abençoando o menor. Em Filipenses 4,19 diz assim: mas Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória,
em Cristo Jesus. O maior abençoando o menor. O menor. Ao nos submetermos a Cristo, temos todas as bênçãos espirituais dispostas nas regiões celestes para nós. Em Mateus 6, capítulo 33, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É a manifestação do céu na terra. É a fé no reino e é o descanso das coisas daqui. Um reino onde Deus é o rei. O céu é um país. Ele é tão real quanto qualquer nação da terra, apesar de ser invisível. E nada entrará dos céus em nossas vidas, a não ser por um espírito humilde e manso. Tenha a oportunidade hoje de se submeter ao governo e à soberania de Jesus Cristo e seja abençoado pelo maior, reconhecendo que és menor e que depende deste maior. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã com o nosso devocional Florescer.